Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27 e 4. No contexto do Salmos 27, Davi ainda não era rei. Saul ainda estava reinando Israel, isto é, quando ele não estava perseguindo Davi, né? Porque na maioria das vezes Saul estava pensando em como perseguir Davi em vez de preocupar-se com o reino. Contudo, quando ele era caçado de cidade em cidade, injuriado nas cortes reais da sua amada terra natal, Davi de alguma forma encontrava tempo para comentar sobre a postura do seu coração. Davi sempre estava se preocupando em esquadrinhar suas intenções, em saber como estava seu coração e até conversar com ele. Ele tinha essa necessidade ou esse cuidado de se autoavaliar emocionalmente, de conversar com sua alma. Davi, de alguma forma, encontrava tempo para comentar sobre a sua postura, a postura do seu coração, sobre a mais sublime busca da sua vida. O interessante é que ele resumiu a sua busca em somente uma coisa. É isso aí, uma coisa. Ele, de alguma forma, reduziu todas as coisas da sua vida ao seu mínimo denominador comum, para descobrir que tudo isso tinha a ver com uma coisa: o desejo pelo Senhor. Ele havia calculado o custo e decidido em sua busca. Ele fez um inventário da sua vida, sabendo que o futuro lhe reservaria, e determinou-se a ver esse futuro concretizado. Você já pensou sobre o quanto ele teve que considerar a fim de fazer uma declaração tão resoluta assim? Houve profecias a seu respeito, e ele foi ungido como futuro rei de Israel, quando ele era um adolescente. E assim sendo, ele teve muito tempo para considerar o que significava ser um grande líder. Ele dizia: algum dia eu serei o rei de Israel. Isto significa que eu terei riquezas. Na verdade, eu estarei no controle dos fundos de toda uma nação. Então eu também terei honra. Quando eu entrar numa sala, as pessoas vão se curvar diante de mim. Eu terei então poder. Com um gesto da minha mão, legiões vão se mexer por causa de uma única e simples decisão minha. Davi teve vários anos para refletir sobre as responsabilidades que ele teria e decidir sobre suas prioridades. Ele sabia que ele precisava tê-las em seus devidos lugares antes que ele assumisse a posição de governo. E o que ele escolheu foi algo maior do que ter o lugar de honra, de influência, as riquezas e a posição do poder. Ele dizia: há algo muito maior, algo mais interessante, gratificante e entusiasmante do que a realidade de ser rei de uma nação. Ele havia decidido: há uma coisa que eu quero, e ela se encontra acima de todos os outros prazeres e aventuras que o governo de uma nação tem para me oferecer. Devido ao fato de que Davi sabia que uma meta dividida leva a distrações, fraquezas e decepções, ele determinou-se em seu coração a ter um único foco tenaz. Há uma coisa, dizia ele. Há uma coisa que eu quero. O surpreendente é que o indivíduo que busca uma coisa só torna-se bem-sucedido. As distrações em meio à busca levam à falta de metas e a um vaguear. Mas o indivíduo que responde ao chamado a uma única busca se tornará fiel, bem-sucedido e realizado. Você já observou uma pessoa que tem um dom ou uma propensão aos negócios? Pessoalmente, eu acho que os bem-sucedidos são intrigantes. Há algo diferente nos seus olhos. Eu serei bem-sucedido, diz. E para ser bem-sucedido nos negócios, você tem que ter a sua mente focada em uma coisa. Você experimentará fases de alta e fases de baixa, mas você tem que permanecer focado e resoluto. Qualquer homem de negócios lhe dirá isso. Para que eu seja bem-sucedido em minhas buscas, eu tenho que permanecer com a minha mente focada numa só coisa também. Isso é uma realidade. Davi diligentemente levou todas as coisas em consideração e decidiu buscar uma coisa. Quer estejamos falando sobre negócios ou sobre espiritualidade, sempre há uma escolha.
Davi viu claramente a sua escolha pelo que ela era e tomou uma decisão resoluta no sentido de buscá-la de todo o seu coração. Não havia nada que o detivesse, nada que o retardasse. Ele estava determinado a fazer com que a sua jornada chegasse ao fim. Ele estava determinado a ter uma única coisa que era necessária. Ele havia se comprometido a buscar a Deus todos os dias de sua vida. Gente, é desse livro aqui, Uma Coisa, certo? Nem sei mais qual a página, porque eu acabei perdendo, fechei o livro. Mas que reflexão impactante. De tantas coisas que a gente acha que precisa, de tantas coisas que a gente acha que tem que colocar em ordem, de tantas coisas que a gente considera para que a gente consiga ter uma vida plena. Olha que às vezes essa uma coisa que é suficiente até estar na nossa lista, mas nem é a primeira. Nem é a primeira. A gente diz que é, a gente sempre vai dizer que é. A gente sempre vai dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas, Deus é tudo para mim. Jamais, olha quem sou eu sem Jesus. Dizer a gente sempre vai dizer. Mas a gente precisa observar se aquilo aparece na realidade da nossa vida. Se de segunda a segunda, de domingo a domingo, nós podemos ver aquilo acontecendo, se colocando como prioridade. Olha só, Davi nem colocou como prioridade. Davi disse que era a única coisa. Era isso que ele queria. Era isso que ele ia buscar. Era disso que ele precisava. Ele entendeu. Se a gente entendesse isso, aí sim a nossa vida estaria no caminho, no rumo, plena. Se a gente entendesse, ou se a gente entender, né? Vamos perder a esperança. Se a gente entender que a gente só precisa dessa coisa, de uma coisa. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Busque só isso. Mas e as outras coisas? É Ele que vai acrescentar. Não é você, não sou eu. Não somos nós. Mas a gente é teimoso, a gente é difícil, a gente é desobediente, a gente quer, né, ter o controle. Então, uma coisa. A gente só precisa de uma coisa.